Palmeiras, atualização sobre Fuchs e Felipe Anderson 23. Na manhã desta terça-feira 23/06, o TV Foco traz as últimas atualizações sobre o elenco comandado por Abel Ferreira para a temporada de 2026. Enquanto o grupo segue em período de recesso, alguns atletas já iniciaram os trabalhos na academia de futebol nesta segunda-feira 21/06, focados em retomar a rotina de atividades. Entre os jogadores que anteciparam o retorno estão Bruno Fuchs, Felipe Anderson e Lucas Evangelista. O objetivo da comissão técnica é aproveitar este período para aprimorar a condição física do trio, que enfrentou problemas clínicos durante o mês de maio. Vale lembrar que, no caso específico de Felipe Anderson, o meia havia sofrido uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda justamente em um confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Embora já estejam recuperados, o fortalecimento extra é visto como fundamental para evitar novos problemas. Quem também não teve folga foi o atacante Vitor Roque. Desde que sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo em abril, durante a partida contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, o jogador mantém o foco total na recuperação. O atacante, que já convivia com dores na região desde o início do ano, passou por um procedimento cirúrgico e trabalha intensamente para estar 100% apto ao calendário pós-Copa do Mundo. Em entrevista recente ao canal oficial do clube no YouTube, o coordenador médico do Palmeiras, Pedro Pontin, atualizou o estado do atleta. Vitor Roque está em uma situação de recuperação avançada. Ele apresenta um excelente processo de evolução e já iniciou alguns exercícios funcionais. Sabemos da importância de tê-los aqui, sob nossos cuidados, para garantir que o processo de retorno seja o melhor possível. É interessante observar como o futebol, mesmo em períodos de recesso e calmaria no calendário, nunca deixa de ser uma vitrine de superação e dedicação silenciosa. Quando olhamos para essa movimentação na academia de futebol, com nomes como Bruno Fuchs, Felipe Anderson e Vitor Roque, a gente percebe que o profissionalismo de alto nível é construído justamente nos momentos em que as câmeras não estão focadas nos gramados lotados. Estamos falando de atletas que individualmente carregam histórias de vida muito diferentes, mas que agora convergem para um objetivo comum sob a batuta de Abel Ferreira. O Bruno Fuchs, por exemplo, é um zagueiro que sempre se destacou pela técnica apurada e pela saída de bola limpa, desde os tempos em que ainda despontava com a camisa do Internacional. Ele sempre foi visto como um jogador de leitura de jogo refinada, mas que precisou provar sua resiliência física ao longo da carreira, especialmente na passagem pelo futebol europeu, onde a exigência de intensidade é dobrada. Quando ele chega ao Palmeiras, ele traz essa bagagem de quem já enfrentou o desafio de se adaptar a diferentes escolas táticas, e vê-lo trabalhando no período de folga é um reflexo claro de que ele sabe exatamente o que precisa ser feito para se consolidar como uma peça fundamental na engrenagem alviverde. Já no caso do Felipe Anderson, a trajetória é ainda mais emblemática. Estamos falando de um jogador que construiu uma carreira sólida e respeitada no futebol europeu, sendo protagonista por anos na Lazio, na Itália. Ele não é apenas um meia talentoso, ele é um jogador de elite que, ao retornar ao Brasil para defender o Palmeiras, trouxe consigo uma bagagem tática e uma compreensão de jogo que poucos possuem. Aquele episódio da lesão contra o Cruzeiro, que a notícia destacou, serve como um lembrete cruel de que no futebol, até os jogadores mais preparados e tecnicamente superiores estão sujeitos aos infortúnios físicos. O fato de ele estar ali, antecipando o retorno aos treinos, mostra o compromisso de quem entende que o torcedor palmeirense não espera menos do que a excelência total. Ele sabe que o Brasileirão é uma maratona e que, para performar no nível que ele demonstrou na Europa, o corpo precisa estar impecável. É uma lição de maturidade profissional. E como não falar de Vitor Roque? A história desse garoto é uma das mais fascinantes do futebol brasileiro recente. Ele é o retrato do talento bruto que precisa ser lapidado e principalmente cuidado. Desde que surgiu como uma promessa avassaladora no Atlético Paranaense, ele sempre foi aquele atacante inquieto, de drible curto e faro de gol apurado. A ida para o futebol europeu foi um passo natural, mas o retorno ao futebol brasileiro, sob os cuidados do Palmeiras, coloca ele em um momento crucial de sua carreira. A lesão na sindesmose do tornozelo, sofrida contra o Jacuipense, foi um susto para todos, mas a forma como ele está sendo gerido pelo departamento médico do Palmeiras, liderado pelo Pedro Pontin, é um exemplo de como clubes de ponta devem tratar seus ativos mais valiosos.
Ver um jovem como ele, que já carrega o peso da expectativa de ser um grande nome do ataque brasileiro, focado em uma recuperação cirúrgica minuciosa, dá ao torcedor uma esperança real de que veremos o melhor futebol de Vitor Roque justamente na retomada pós-Copa do Mundo. Eu, particularmente, acho que esse cenário todo ilustra muito bem o que se tornou o Palmeiras nos últimos anos. Uma instituição que não depende apenas do talento individual dos craques, mas de uma estrutura de suporte que beira a perfeição. A televisão brasileira e os programas esportivos tendem a focar muito na polêmica, no resultado do domingo ou no mercado de transferências, mas a verdadeira história de sucesso do Palmeiras está sendo escrita ali, dentro da academia de futebol, longe dos holofotes, com esses jogadores dedicando suas férias à recuperação física. Isso mostra que o clube atingiu um patamar de gestão onde a ciência do esporte é tratada com a mesma importância que um reforço de peso. A presença de um coordenador médico como Pedro Pontin dando entrevistas explicativas é um sinal de transparência e profissionalismo que eleva o nível da nossa gestão esportiva. Na minha visão, o que estamos vendo com esse trio é uma demonstração de que a maturidade no futebol muitas vezes vem através do enfrentamento de lesões. O jogador que entende que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho e que por isso precisa ser preservado, é o jogador que tem longevidade. O Palmeiras, ao insistir nesse fortalecimento extra, mostra que não está preocupado apenas com o próximo jogo, mas com a temporada como um todo, com o projeto de longo prazo que o Abel Ferreira implantou. É um contraste interessante com o futebol de antigamente, onde a recuperação era feita de forma mais amadora. Hoje o sucesso é desenhado no laboratório. Por fim, esse momento representa um divisor de águas para cada um deles. Para o Fuchs é a chance de se firmar como um dos pilares defensivos do elenco. Para o Felipe Anderson, é o retorno triunfal após o baque físico, provando que seu nível técnico continua acima da média. E para o Vitor Roque, é a fase de maturação final, o momento de se transformar de promessa em uma realidade incontestável do futebol sul-americano. Ficar acompanhando esses bastidores nos faz entender que o futebol não é feito apenas de gols e vitórias, é feito de suor, de recuperação silenciosa e de uma disciplina férrea que só os grandes atletas possuem. O Palmeiras, ao garantir que esses nomes voltem 100% preparados para o calendário intenso que vem pela frente, está, na verdade, preparando o terreno para o que pode ser uma segunda metade de temporada brilhante. E convenhamos para o torcedor, saber que esses profissionais estão se cuidando e sendo cuidados com tanto rigor, é o que traz a tranquilidade necessária para acreditar que, independentemente dos desafios, o time estará pronto para brigar por tudo que disputar. É uma gestão de elite para atletas de elite, e isso, no fim das contas, é o que separa os grandes clubes dos clubes campeões. Bom, pessoal, eu quero agradecer pela audiência. Se você chegou até aqui é porque você viu o vídeo todo. Olha, eu criei esse canal, estou postando notícia todos os dias, apareço aqui, ponho as notícias, é de hora em hora. Então, você pode me agradecer com um clique, inscreve-se lá, ou se quiser dar 2 cliques, inscreve-se e dá um like. Se quiser comentar, então, poxa, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário. Eu te agradeço. Eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém se inscreveu na minha humilde notícia. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a notícia deu certo, porque é informação, né, gente? Não é um canal fútil. Notícia é riqueza. Informação é riqueza. Então, fica aí com a gente nesse canal.